o tema da lição, né, desse trimestre é o grande conflito. E é uma benção. Eu ainda não estou com a minha, mas creio que menos antes de terminar ela chega. Amém. São 2, né? Essa é a 3, é a outra. Queridos, essa semana o título da lição foi a questão central: amor ou egoísmo? Só que é ao começo. Vira uma página, tu tá? Vira outra. Né? Então, essa aí. Então, quem não está com a lição, abrem a Bíblia aí, no livro de Isaías. Interessante que eu achei que eu tinha abrido, mas em Jeremias. Isaías capítulo 41. Quem não tem a lição, abre em Isaías, irmão Zenaldo. Lê para a gente Isaías 41, versículo 10. O que é que nos diz aí? Qual é a promessa de Jesus? 41, versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá. Não é 41, irmão Isaías? Hoje é 40. 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel, minha destra de justiça. Queridos, essa é uma das promessas que Deus diz: não temas ou não tenha medo. A gente somos seres humanos e muitas das vezes, irmão, a gente tememos as coisas, os acontecimentos, mas Deus está dizendo: ó filho, não tema. Para você ver, eu vi um pastor e um irmão dizendo que existe 365 versículos na Bíblia que tem essa palavra não temas. Eu procurei no YouTube e o YouTube falou que não existe 365. Mas para tu ver, como eu sou curioso, eu estou fazendo o quê? Eu estou procurando em todas as palavras, eu estou anotando na Bíblia para ver se no final tem. E para você ver, quando Deus diz isso, não temas, é porque Deus sabia que a gente ia passar por soluções difíceis, ia passar por provação. Ele disse: no mundo vós tereis aflição. Jesus já sabia, porque um dia ele se fez homem e esteve aqui conosco. Então ele sofreu, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele passou por aflições. Então hoje, quando nós estamos sofrendo, ele sabe, porque ele conhece as nossas dores. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e ele nos sustenta. Então, quando a Bíblia diz não tema, porque eu estou com você, pode acreditar que isso é de fato real, porque se ele falou, então ele cumpre. E ele diz: não fique com medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com minha mão direita da minha justiça. Amém. Querido, isso é a promessa. Às vezes nós achamos que tudo já está perdido ou tudo está no fim, mas não, queridos. Muitas vezes, quando você não tem força, Deus ele vai te dar força. Quando você não tem mais solução, ele ajuda. Nós vamos ver daqui a pouco ali no provar e ver algo que aos olhos humanos não tinha solução, mas quando Deus age, irmão, não
tem nada que impede. Amém? Né? Então na parte de sábado aqui diz, imagine você é um pastor cuidando de suas cabras nas encostas do Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Enquanto o sol poente brilha ao templo dourado e reflete nas magníficas paredes de mármore, Jesus afirma, em verdade lhe digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mateus 24, 2. Os discípulos ficaram confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como ela se relaciona com o fim do mundo sobre o qual os discípulos de Jesus se perguntaram? Você ouve, enquanto Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém com os que ocorria antes do seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir o povo de Deus no fim dos tempos. Estudaremos a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. O que o diabo não consegue fazer pela perseguição, ele espera alcançar através da concessão. Deus nunca é pego de surpresa e nos momentos mais difíceis ele preserva o seu povo, amém? Né? Então, irmão, nós estamos num grande conflito, né? Nós estamos numa guerra, né? E a promessa é que Satanás ele vai tentar de todos os meios nos levar a gente desistir, a gente desanimar, a gente achar que tudo isso não tem sentido. Mas Deus aqui, a Bíblia diz que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. E se Ele disse, tudo vai se cumprir. Amém? Vamos para a parte de domingo. Domingo diz, um Salvador de coração quebrantado. Jane, lê para a gente aí a primeira pergunta. Olhando para Jesus ficou com o coração quebrado. João escreveu, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí João, versículo 11, Jesus fez o que pôde para salvar seu povo da destruição Eminente. Então, irmão, para a gente ver, um Salvador de coração quebrantado. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Jerusalém, se você ler o relato ali, a Bíblia diz que ele chorou, né? E a Bíblia diz que, o Espírito de Profecia diz que todos os discípulos estavam alegres, cantando, sorridentes, mas quando olharam para Jesus, Jesus estava chorando. Então, aqui você vê o que a Bíblia diz, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, quando Jesus chegou em Jerusalém, o que aconteceu? Aquelas lágrimas eram em prol daquela cidade que estava rejeitando a misericórdia. Irmão, o Espírito de Profecia disse: aquela cidade não tivesse rejeitado os princípios de Deus, ela nunca seria destruída. Mas para a gente ver, quando rejeitou, Jesus disse certa ocasião: assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, eu também tentei ajuntar, mas vocês não quiseram. E a Bíblia diz: a sua casa vai ficar deserta. Queridos, Jesus, ele é um Deus de amor. Jesus, ele com certeza, ele não
desperdiça a última oportunidade que cada um vai até ele. Mas quando a gente rejeita, então ele não pode forçar, né? Porque ele espera que cada um de nós faça o quê? Venha por amor. E muitas das vezes, irmão, muitas das pessoas vêm pela dor, porque rejeita as oportunidades, quer esperar por muito tempo, e às vezes Deus tem que agir para que a pessoa não venha se perder. Então a pergunta diz assim: qual foi a atitude de Jesus para com seu povo? E a resposta deste, a sua graça. O que isso revela sobre Deus? Então o que foi que Jesus disse? Irmã, lê para a gente Lucas 19, 40 e 41. E Edjane, lê João 5,40 na Bíblia. E eu vou ler Mateus 23, 37 e 38. Vamos ver aqui qual foi a atitude. João lá perto de Mateus. Marcos, Lucas, João. E a irmã lê Lucas e eu sou Mateus. Vamos ler aqui. Quem achou pode ler. Lucas 19, 41, 44. Mateus 23, 37, 38 e João 5, 40. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Aí o 44 era o irmão. E te derrubarão até a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso. Pode ler, irmão. 5,40 diz o quê? Contudo, não perdeis nem ainda, para vereis então. É isso aí mesmo. E Mateus 23, 37 e 38 diz assim, ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixado desolado o deserto, né? Queridos, Deus ele nos ama, mas Deus ele não força a decisão. Era para esse povo ter recebido Jesus, mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, os seus rejeitaram, os seus não receberam. Quando a gente rejeita a misericórdia, então a gente fica, né, sem proteção, a gente fica sem cuidado, né? Então a segunda diz assim, leia Mateus 24, 15 a 20, que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém. 24 e 15 a 20 diz assim, quando vide, pois a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa, nem volte aqueles que estiverem no campo para buscar suas vestes. Mas ai das gradas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Então, irmão, para você ver, Jesus, de acordo com a destruição de Jerusalém, ele disse o quê? Quando vocês virem Jerusalém cercada, é hora de vocês, irmão. Para você ver, dizem que o general Tito cercou Jerusalém. E quando ele ia destruir,
Parece que, não sei se o pessoal invadiram a cidade que o general era rei lá. Aí o que aconteceu? Eles voltaram, teve que recuar. Os cristãos, quando viu o cerco aberto, todos correram. Não ficou um. Mas quem não saiu, depois ele voltou de novo. E acabou com Jerusalém. Então Jesus disse, quando vocês virem, vai embora, não desça, não busca nada, deixa tudo para trás. E Jesus disse, ore para que a fuga não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Porque, irmão, quando Jesus diz, ai das grávidas, porque a fome já está grande. E nesse tempo de perseguição, imagina uma mulher grávida saindo correndo para o meio do mar. Né? A gente com criança pequena, tudo isso é um motivo de você estar alerta. Por quê? Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Né? Vamos para a parte de segunda-feira. Segunda-feira diz, cristão providencialmente preservado. Lê, Dijane. A terceira pergunta da parte segunda. Irmã, abre em Salmo 46:1 para ler para a gente. Achou, Edjane? Na segunda-feira? Lê a terceira pergunta aqui, Porque a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Lê, irmã, Salmo 46, verso 1. Eu sei que em casa tem uma velhinha, você vai Sei. ver só passar aí. Sei. Então, enquanto tu acha, eu vou lendo aqui, com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea além do Jordão. O sinal prometido foram dados aos cristãos, que aguardavam, e agora todos tiveram oportunidade para obedecer os avisos do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeu nem romano impediria a fuga dos cristãos. 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmão, cristão providencialmente preservado. Então, mesmo nesse tempo difícil, o que vai acontecer? Deus está dizendo aí que é Ele que nos protege, é Ele que cuida, é Ele que guarda. Então, nós não precisamos temer, mas precisamos nos preparar, porque Deus vai cuidar. É o que a Bíblia diz, Mas agora nós temos que entender que quando Deus nos alerta através da tua palavra, é porque nós também precisamos atender ao seu chamado. Por quê? Porque se nós não atender, sabe o que acontece? Isso pode causar, de uma forma ou outra, uma maneira de você ficar agarrado com as coisas e esquecer, do que este mundo, como Paulo diz, já é hora de despertarmos do sono, Este mundo aqui, irmão, ele não tem mais esperança. Olha para o mundo e você não vê mais nada aqui que agrada. Você não sente a alegria de estar vivendo, por quê? Porque você só vê notícia ruim, você só vê as pessoas desanimadas, chorando, as pessoas com problema, e não tem outra forma. E muitas das pessoas estão sofrendo, mas não buscam a Deus, que pode resolver os problemas. Nós sofremos, mas nós temos a quem recorrer. E quem não conhece? Então, na quarta pergunta diz, Deus é soberano sobre os eventos na terra, para cumprimento dos seus propósitos. Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá.
Os fiéis enfrentarão dificuldade e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará a sua igreja, né? Nós vamos passar sim por um tempo difícil, mas nós não podemos também já trazer esse tempo para cá, esperar que no tempo difícil nós possa confiar que Deus vai trazer a providência necessária. Amém? Então, irmã, abre em Apocalipse 2:10 e eu vou abrir aqui em Hebreus 11, 35 e 38. Diane, lê a quarta pergunta que diz. Até que o povo vai abatar contra o mal. Deus permite que alguns sofram, e até o povo mártires pela causa de Cristo. Esse quadro como contrarios à ideia da proteção de Deus. Irmã, lê pra gente aí Apocalipse 2:10. 12:10. 2:10. Nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Né? Então, isso aí, irmã, aconteceu no passado com a igreja primitiva, na época dos discípulos, né? Que a igreja passou 10 dias, um dia em profecia é um ano, então 10 dias foi 10 anos, e eles passaram 10 anos de perseguição, de tribulação, mas a Bíblia no final diz: sede fiel até a morte e dá-te-ei a coroa da vida. Aqui em Hebreus 11, 35 e 38 diz: as mulheres receberam seus mortos, trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escânio, açoite, cruéis de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vagueava sem destino, vestido em pele de ovelha e de cabra, sendo destituído, afligido e atormentado, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errante pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Então, querido, aqui Paulo fala do povo de Deus. No Hebreus capítulo 11, foi o que alguns discípulos, alguns profetas passaram no seu ministério. E ele diz, mulheres receberam os mortos. Quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que as sepulturas se abriram e muitos corpos de santos ressuscitou. E essas pessoas, elas apareceram para os seus familiares e disseram, nós ressuscitamos com ele. Mas essas pessoas depois, elas foram para o céu junto com Jesus, amém? Né? Então, teve outros, como Paulo, passou por prisões, né? Foi preso, outros foram açoitados, né? Isaías, né, que foi, como diz a Bíblia, ele foi cerrado pelo meio, mas essas pessoas morreram na esperança de quê? De ter a esperança, né? E nós, por mais que a gente passa por isso, mas a nossa salvação está garantida, porque ele prometeu que nenhum desses que morreram aqui ressuscitou, mas vai ressuscitar na volta de Cristo para receber o galardão, amém? Então, os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava
Quantos esses fiéis líderes tombavam em seus postos, com a derrota vencia. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Então, quanto mais gente morria, mais gente aceitava o evangelho, mais gente multiplicava. O inimigo parou, porque quanto mais aumentava, né? Então isso não indica que ele estava sendo derrotado, mas com a morte dele, ele saía vitorioso. Amém? Vamos para a terça-feira. Terça-feira a quinta pergunta. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Amém? Quais foram os desafios que a igreja no Novo Testamento enfrentou? Como ocorreu o seu crescimento? Irmã, abre em Atos 2:41 e Edjane vai abrir em Atos 4, capítulo 4, versículo 4 e o versículo 31. E a irmã 2:41 e eu vou ler Atos 2:42. Vamos ver aqui o que a igreja no passado ela passou, né? Quais foram a luta que a igreja teve, né, no tempo dos apóstolos. Atos 2:41, irmão, pode ler. E Edjane 4 e 31. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agradaram-se quase 3.000 almas. É isso mesmo. Edjane, pode ler. É 4:31. Né? 4, depois 31. Irmão, não me confunda. Capítulo 4, depois o versículo 4. Sim. Né? E depois o versículo 31. Como eu faço, a irmã vai procurando o 31. Eu já encontrei. Tá? Pode ler. Muitos, porém, os que ouviram a palavra, aceitaram o livro de horas, a quase 5.000. Continua aí. Agora o 31. Então, para vocês verem, a igreja ela crescia rapidamente. A irmã leu ali que foi quase 5.000, né, que aceitou Jesus logo quando o Espírito Santo foi derramado. Aí para você ver. E aqui a irmã também leu que muitos eram acrescentados. E o 5:42 diz assim, 5:42. E diariamente no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Irmão, sabe como foi também que o evangelho espalhou? Com a perseguição. Por quê? Com a perseguição você não ficava estacionado. Você saía, vamos supor, daqui para Lajedo, daqui para Belo Jardim, daqui para Caruaru, daqui para Recife, e onde você passava, você anunciava. E foi dessa forma. E eu creio que agora também o evangelho vai se propagar dessa forma. Porque quando sair a perseguição, nós não vai mais poder estar isolado num canto.
E aonde você passa, o evangelho vai estar sendo pregado, né? E aqui em Atos 8 e o versículo 1, a gente vê aqui Saulo perseguindo a igreja. Como? E Saulo, conhecido antes era Saulo, depois se tornou Paulo. O que aconteceu? Paulo perseguia. Vou ler só do versículo 1 a 3 que diz, e Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregavam Estevão para o seu sepultamento, e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa, arrastando homens e mulheres, e entregava à prisão, né? Então Paulo, ele foi um mensageiro, um instrumento do inimigo para perseguir o cristão antes de conhecer a Cristo. Mas depois ele se tornou o quê? Um ganhador de alma para Jesus, né? Que aonde ele passava, ele falava do amor de Jesus, amém? Então, para comentar aqui, os discípulos enfrentavam ameaça, prisão, perseguição e até a morte. Contudo, corajosamente proclamaram a Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicavam na Judéia, na Galileia e lá em Samaria. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, as superstições desmoronou diante do poder de Cristo ressuscitado. O evangelho triunfou diante da probabilidade desanimadora. O discípulo já não se acordava no cenáculo. O medo foi embora com uma sombra que se desvanecia, né? Então os discípulos, cheios do poder do Espírito Santo, eles agora passavam. O evangelho era proclamado e muitas pessoas fazia parte da igreja de Cristo. E logo, irmão, o Espírito de Profecia diz que num dia vai ter mais de milhares de pessoas aceitando a Jesus, quando o Espírito Santo for derramado. Hoje, quando você está vendo a dificuldade que tem para ganhar almas para Cristo. Ontem mesmo, né? Eu ofereci um estudo para o marido de Edjane, mas ele disse, irmão, agora eu não quero não, né? Então, mas mesmo assim, você não pode desanimar, né? Não é você tem que oferecer, se quer bem, forçar ninguém pode. Minha nora, minha filha, meu esposo, que iniciaram no meio parar. No meio ficou, né? Mas nem por isso é muito lindo, eu não vejo que não faz não. Sim, né? Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Claro, com certeza, né? E é desse jeito. Então, irmão, vamos para a parte de quarta-feira. Quarta-feira fala cuidando da comunidade. Lê, Edjane, a sexta pergunta. E a senhora vai ler você Atos 2, 44 e 47, irmão. Lê, Edjane. É preciso aprender sobre Cristo, cristianismo, afeto em diferentes situações relatadas em Atos. Lê, irmão, para a gente Atos 2, 44 e 47. Edjane lê 3, versos 6 e 9. E eu vou ler 6 de 1 a 7. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É 47, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Então, vocês viram aí, né, irmão, que como é que vivia os discípulos. Eles não tinham nada em comum. A Bíblia diz que o que eles tinham, eles vendiam e repartiam uns com os outros. E todo mundo era satisfeito. Hoje, irmão, a gente vê muitas vezes as pessoas tendo as coisas e cada vez querendo para si, né? E a gente vê que aqui eles não tinham nada. Mas se quando um vendia, chegava e dizia, ó, tá aqui, eu vendi minha propriedade, o dinheiro tá aqui. E eles repartiam e todo mundo recebia um pouco, né? Hoje, quem tem muita condição, se vendesse o que tem, muita gente era surpresa. Sem condição, meu irmão, Não ver o irmão necessitado e não ajuda. É mais fácil aquele que não tem condição nenhuma ajudar, repartir o pouco que tem do que aquele que tem. Verdade. E isso é triste, né, irmão? Porque Jesus, sendo dono de tudo, aquele não tinha nada. E o que ele tinha, ele compartilhou. Lê, irmão, o que diz? É o nome quê? É 3, o 6 e o 9. Atos 3, 6 e 9. O 9. Né? Então, irmão, vocês percebem aí o que acontece. Eles eram as pessoas que viviam com amor. Eles tinham esse mandamento que Jesus diz: amai uns aos outros, né? E hoje é uma coisa que nós às vezes falamos de amor, mas não vivemos o amor, né? E olha o que ele diz aqui, ó: a igreja de Cristo era o seu corpo na terra, e ela também nesse primeiro século apressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplo vivo de compaixão do Senhor. No grande conflito que assola o universo, o diabo que desfigura a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Jesus, quando ele fazia o milagre, ele fazia completo. Jesus não fazia pela metade. Ele curava tanto físico, era a doença, mental e espiritual. E dali para frente as pessoas se tornavam um discípulo de Cristo, né? As pessoas demonstravam aquilo que recebeu. Então, querido, vamos para a parte de quinta-feira. Na quinta-feira de um legado de amor. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela? O que diz sobre a essência do cristianismo? Irmã, lê João 13:35 e tu, Ediane, 1 João é lá perto de Apocalipse, 1 João 4:21. Então vamos ver aqui o que o inimigo fez, mas o que Deus ele mostra através do seu amor. João 13:35 e 1 João 4:21. João 13. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos
Lê, irmão. 4:21, 1 João. Ora, temos da parte dele este mandamento, e aquele que ama a Deus, ame também a seus irmãos. Tá vendo, irmão? Se a Bíblia diz, a irmã leu, vós sois meus discípulos se amar uns aos outros. E a irmã diz ali, né? Se nós não amamos quem a gente vê, como é que vai amar a Deus que nunca viu? Se eu não ajudo o meu semelhante, como é que eu vou amar a Deus? Né? Irmão, amor não é só de falar. Amor é na prática. Amor é quando você ajuda, você cuida, você tem carinho, você faz de tudo. Até mesmo uma palavra de conforto. Com certeza, né? E muitas das vezes, irmão, a gente vê que, como a Bíblia diz que o amor vai se esfriar de quase tudo, né? Quando Jesus falou de quase, é porque creio que dentro da igreja também vai esfriar, né? As pessoas não vão ter mais aquela vontade. Olha o que diz aqui, ó. O amor era a norma das comunidades cristãs no primeiro século. Aí diz, Tertuliano afirmou, são principalmente os feitos de um amor tão nobre que leva muito a colocar uma marca sobre nós, né? Muitas vezes não, Jesus, ele demonstrou isso na prática, vindo aqui morrer por nós. Né? Hoje, se as pessoas estão passando por dificuldade, muitas das vezes a gente às vezes vira a cara e deixa para lá, né? A pessoa está necessitada e a gente faz de conta que nem está vendo ou nem está percebendo. Então, irmão, e isso é triste, né? Porque Jesus, quando voltar, aquilo que a gente sabe, ele vai cobrar. Se eu sei e não faço, então Deus vai dizer, você tinha tudo, você poderia ter feito, infelizmente não fez. Antigamente, irmão, a gente via um morador de rua, a gente se compadecia, ia lá, levava um pratinho de comida, levava uma roupa, um lençol, de alguma forma ajudava. Sim. Hoje a gente está vendo nesse mundão aí, muito cheio de toca-fogo, irmão. Misericórdia. Misericórdia, que é isso. Né? Então é como a Bíblia diz mesmo, o amor, o respeito, muitas coisas que a gente não vê hoje é normal, né? E isso realmente é isso que está acontecendo. Com certeza, né, irmão? E aqui diz, uma das maiores revelações do amor de Deus aconteceu duas pandemias, a peste antonina, cerca de 160 depois de Cristo, e a peste de Cipriano, 260 depois de Cristo. Devastaram o mundo. Os cristãos ministraram aos doentes. Essas pragas mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidade inteira com poucos habitantes. O ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essa pandemia. O cuidado doente e moribundo provocaram admiração por esses crentes e pelo Cristo que o representava. Né? Aqui você via a prática de amor. Nessa pandemia que deu aqui, ó, os cristãos estavam lá, dando uma força, ajudando, e muitos aceitaram a Cristo. Hoje, irmão, as pessoas às vezes chegam na nossa igreja, tem dificuldade, tem problema, a gente vê a necessidade e muitas vezes Deus não ajuda. Aí as pessoas vêm para cá, não recebem aquele carinho, a motivação que precisa, aí vai embora. Né? Não permanece. A gente vê que aí, mesmo sabendo que se fosse lá, e eu poderia se contaminar e morrer, mas mesmo assim, hoje a gente vai, irmão? Vai nada.
Irmão. Tem logo o distanciamento. Fica lá e eu fico aqui. Verdade. Né? Com certeza. E aí a gente viu realmente a prática de amor, puro amor. Puro amor, muitos deram a vida para que outros se salvassem. Claro. Né? Hoje a gente não faz mais isso. Vai Para não. doer, eu não vou nem lá, que é para eu não pegar. Irmã, muitas das vezes a gente pensar, eu vou nada, deixa pra lá, quando melhorar eu vou. Talvez a pessoa está precisando naquele momento. Exatamente. Diga. Assim, como aqui tem pouco de medo, com ele, e do amigo legal, são 4 meses mais de medo. A central era para abraçar mais. Era para vir aqui pelo menos 15 dias. Agora isso é todos para ver. Eu disse ao irmão Sandro, era para revezar um pouco. Se tem 4, sábado e domingo, que uma semana fosse feito 4, sábado e domingo, todos aqui. Exato. Outra semana lá. Exato, era para ser assim. Mas infelizmente. Irmão, muitas das vezes assim, quem mais vem aqui é você, às vezes irmã Zezé quando chama, Sueli, para vir fazer escola sabatina, mas tirando isso, não vem. Olha, Fernando mesmo, já chamamos várias vezes para vir pregar, nunca pode. Aí para tu ver, qual foi o dia, irmão, que eles chamam a gente e a gente nega de estar lá? Olha, e tem outra, a gente diz assim. Eu costumo dizer, meu esposo, sim, não tem a sei. A minha nora é de lá, então eles vêm da Vila Coroa. Sim. Eles estão acostumados aqui. Né? Aí veja só, eles chegam aqui, a gente às vezes diz assim, Deus, e é verdade, Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Sim. Mas influencia, irmão. Claro. Assim, aqui na volta, vê nós temos. Essa igreja não deve emprestar, não tem ninguém. Não tem ninguém. A gente sabe que Deus, nós três aqui, a gente não vê, mas aqui está todo mundo aqui. Sim. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sim. Mas, infelizmente, o mundo lá fora é influenciado por isso. Claro. Por isso. Se vê a igreja cheia, lá deve ter alguma coisa especial, deve ser bom. Está cheio daquele jeito, então alguma coisa de especial não dá. Influencia sim. Sim. Eles morrem de medo, meu filho. Mas se for lá, tá certo? Eles morrem de medo da pessoa. Não, irmão, para tu ver, alguns dias atrás aí, né, para tu ver, eu não sei se a senhora soube, mas Carlinhos, ele disse que deu um tiroteio aqui. Eu sou. Né? Aí disse que teve uma menina aí que parece que foi atingida. Eu falei pro irmão Valdivan, irmão Valdivan, eu tô lá, a Bíblia diz o quê? Você morreu por minha causa, você tá salvo. Eu falei para ele, eu não estou dizendo que a gente está desafiando a Deus, mas aqui é a obra de Cristo. E eu falei para ele, irmão, não que a gente seja a prova de bala, mas se tiver de acontecer, onde você estiver, vai acontecer. Aí quando ele chega lá e diz lá na igreja, aí ninguém vem. Aí o povo fica com medo, não quer vir. Aí eu disse, irmão, aí a gente aqui não podemos parar também. Porque se nós fechar, ao inimigo dizer eu venci, eu ganhei. Né? Ô meu irmão, e cantos que foram para campo de batalha, mesmo com medo, mas como fazer algo? Então. Independente do que fosse acontecer. Claro. Não, se a gente for pensar nisso, não faz não. Fecha as coisas. Fecha. Fecha Né? e o inimigo se dá convencido. Né? Mas não, a sopa aqui tá parada. A sopa aqui teve em janeiro. Em janeiro pra cá não teve mais. E ninguém fala. Irmão, aí o povo. Eu digo a você, se for esperar por ele, não conta não. Não, irmão, assim, o que acontece? E muita gente aqui, irmão, porque muita gente lá, eu vi as críticas deles dizendo, o povo só vai pegar e ninguém quer ir para a igreja. Mas, irmão, nós estamos fazendo nossa parte. Quantas pessoas eram beneficiadas com essa sopa? Muitos. Eles não estão vindo para a igreja, mas a mensagem antes está sendo pregada, está sendo falada. Se um dia eles se perderem, Jesus vai dizer, vocês ganhavam a sopa material e tinha a sopa espiritual. Não quiseram porque não quis, né? Então, eu falei até com tu,
Tem que ver com eles. Se eles não quiserem, nós tenta fazer com pouco. Que nem eu falei para ela, se não der para fazer todo sábado, mas pode fazer um sábado sim, um sábado não, e assim sucessivamente. Não, se não... Não, é porque uma da questão, irmão, assim, é porque também ela tá aqui sozinha. Não tem quem ajuda. Aí para ela ficar todo sábado sozinha. 2 anos sozinha você. Né? A Lisa foi-se embora e invocaram no sentido. Sim. E eu continuei. Isso por um ano, a Marisa saiu e o invocado saiu. E eu continuei só. Agora, dando pontapé inicial, incentiva ele no meio da obra Desiste, desanima. Né? Então, irmãos, que Deus então nos abençoe, né? Que Deus nos ajude. E eu quero só terminar aqui lendo a parte de sexta-feira que diz assim: os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com derrota vencia. Os obreiros de Deus era morto, mas sua obra ia avante com firmeza. Amém. O evangelho continuava a se espalhar e o número dos seus conversos a aumentar. Penetrou em região que era inacessível, mesmo ao exército romano, discutindo com o governador e pagão que estava impulsionando a perseguição. Um cristão afirmou: vocês podem nos matar, torturar e condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês. Isso era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. O sangue do cristão era semente. Amém? Então a gente vê que muitos deram a própria vida para que hoje nós pudéssemos estar nesse caminho. E nós não podemos desistir, porque se desistir, Deus simplesmente coloca outro no nosso lugar e a obra vai até a volta de Jesus. Que Deus fortaleça a nossa fé e nos dê força. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Vamos orar? Grande e eterno Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque muitos no passado passaram por luta, dificuldade, tribulações, mas permaneceram fiéis até o fim. Nós estamos, Senhor, no último momento da história deste mundo. E nós queremos, ó Deus, te pedir força nesse conflito, para que nós possamos perseverar. Independente, Senhor, da igreja estar cheia, mas estamos aqui, ó Deus, fazendo a nossa parte, porque o Senhor disse: o que perseverar até o fim, esse será salvo. Que o Senhor fortalece aqui a fé da nossa irmã Zenalva, abençoando ela, Senhor, os seus filhos, dando força, que o Senhor traga eles, ó Deus, para a tua casa, fazendo um milagre de acordo com a tua vontade. Abençoa também a irmã Edjane, tem misericórdia do seu irmão, ó Deus, liberte aquela alma, Senhor, pelo sangue de Cristo, e que o Senhor, ó Deus, dê força para ela continuar nos teus caminhos. Usa-nos como teu instrumento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe. Irmão, agora é com você para a gente concluir.